Você recebe uma pessoa na sua casa que te oferece um cheesecake. Um cheesecake de uma das padarias mais famosas de Nova York. Vocês comem esse cheesecake e de repente você apaga. Você fica em coma por algumas horas e quando acorda, você percebe que vários itens do seu apartamento foram roubados, inclusive documentos. Ao investigar mais a fundo o que aconteceu, você percebe que esta pessoa com o cheesecake muito provavelmente queria tirar a sua vida, como supostamente ela já fez anteriormente em outro país. Victoria Nazarova, uma criminosa silenciosa e cruel, capaz de tudo por dinheiro e por uma vida de ostentação. Esse é o caso que eu vou recontar para vocês hoje. Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Seguimos aqui com a nossa decoração de Natal. Se você tá achando estranho eu ainda estar com a decoração de Natal, é que eu gravei antecipadamente aqui vários vídeos no mês de dezembro para poder colocar aqui no canal enquanto eu estou de férias e viajando. Então é por isso que vocês ainda estão encontrando aqui a decoração de Natal e vão encontrar essa decoração aí em muitos vídeos, acredito que até o final de fevereiro. Mas vamos começar então o caso de hoje pelo dia 2 de setembro de 2012 em Nova York, quando uma ligação é feita para a polícia por uma mulher chamada Olga. A Olga, ela tinha passado alguns dias em um hospital, inclusive ela ficou em coma durante algumas horas e parecia que ela tinha ingerido alguma coisa que a fez apagar e sentir muito, muito mal. E quando ela foi liberada para voltar para casa, ela entrou em seu apartamento e percebeu que vários itens estavam faltando. Joias, bolsas de valor, dinheiro, cartão de crédito. Mas o que ela mais ficou preocupada ali e que tinha sumido eram alguns documentos pessoais da Olga. Então vamos lá. Quem é a Olga? A Olga é uma imigrante ucraniana e ela havia se mudado para Nova York em 2014 sob asilo político. Em 2016, ela recebeu uma autorização de emprego para trabalhar legalmente ali nos Estados Unidos. Então, depois que ela recebeu essa autorização, a Olga começou a trabalhar com extensão de cílios. O local de trabalho dela ficava no bairro do Queens, ali em Nova York, e ela também morava no mesmo bairro. E o que aconteceu exatamente com a Olga? Alguns dias antes dela fazer essa ligação para a polícia, reportando os itens que desapareceram no seu apartamento, no dia 29 de agosto de 2016, ela foi encontrada no seu apartamento desacordada. Ela foi encontrada pelo próprio dono do imóvel. Esse dono do imóvel, ele tinha outros apartamentos ali no prédio e ele era dono do imóvel que a Olga morava. Ele encontrou a Olga desacordada no chão do apartamento. Existiam vários comprimidos, várias pílulas ao redor da Olga e ela estava vestindo uma lingerie assim, daquelas bem específicas assim, sabe? Não uma lingerie comum que a mulher usa. Ele percebeu também que o aquecedor do apartamento estava ligado no máximo, assim, estava muito quente no apartamento. O que ele achou estranho, porque naquele dia específico fazia bastante calor ali na cidade, né? Então não havia necessidade do aquecedor estar ligado. O que pareceu aqui de primeira foi que a Olga tinha tido uma overdose. Ele leva a Olga para um hospital e, felizmente, ela pôde ser tratada. Como eu disse, ela ficou algumas horas em coma, mas conseguiu se recuperar. No hospital, eles fizeram vários testes ali com a Olga, mas eles não conseguiram determinar o que fez a Olga se sentir tão mal, o que fez ela ficar em coma, né, por algumas horas. O que eles sabiam é que, se a Olga tivesse sido encontrada um pouco depois, ela muito provavelmente teria morrido. Então, aí aconteceu o que eu já citei para vocês. Ela foi para casa e percebeu que o apartamento tinha sido roubado. E eu falei para vocês que alguns documentos dela tinham sumido, né? E os documentos importantes eram exatamente ali os documentos que provavam que ela podia trabalhar legalmente nos Estados Unidos, o documento dela de identidade. E então, ela entrou em contato com a polícia, né? E outra coisa que começou a acontecer foi que, à medida que foram passando aqui as primeiras horas que a Olga voltou para casa, né, o dia seguinte, ela começou a se lembrar de mais coisas que aconteceram antes dela passar mal. E ela começa então a relatar tudo isso para a polícia. Ela disse
que no dia 28 de agosto, ou seja, no dia anterior que ela foi encontrada, ela recebeu uma conhecida ali no apartamento. E o nome dessa mulher era Victoria Nazarova. A Victoria, ela ligou para Olga no dia 28 mesmo, falando que ela precisava urgentemente de uma manutenção ali nos cílios, né? Precisava fazer a extensão de cílios. Só que a Olga estava de folga nesse dia, então ela meio que recusa, né, isso. Ela fala, olha, hoje eu não vou poder atender, eu tô de folga. E a Victoria ficava insistindo a todo momento que ela precisava muito dessa extensão de cílios, ela precisava ser atendida. Ela começou então a dizer que elas não precisavam fazer esse serviço no salão, ela poderia ir até o apartamento da Olga, ficaria mais cômodo, ela não precisaria sair de casa. A Olga ficou um pouco desconfortável com isso, porque ela não costumava atender clientes ali na casa dela, só no salão onde ela trabalhava, mas a insistência aqui da Victoria foi tão grande que a Olga acabou cedendo e falou, então tá, então vem aqui para casa. Quando a Victoria chegou no apartamento da Olga, ela chegou com 3 pedaços de cheesecake. Cada pedaço estava em um daqueles recipientes de plástico, né? Que ele é bem do tamanho certinho, assim, da fatia, né? Do cheesecake. Então, ela chegou com esses 3 pedaços e parecia, assim, um gesto de agradecimento pela Olga estar atendendo ela fora do horário, no dia de folga. A Victoria, na verdade, ela estava tentando ali forçar uma amizade com a Olga já fazia algum tempo. Ela ficava o tempo inteiro assim, tentando conversar, tentando saber mais da vida da Olga, né? Quando ela ia fazer a extensão de cílios no salão, ela ficava tentando insistir para que elas fizessem coisas juntas, também ficava insistindo que ia no apartamento da Olga e todas essas coisas. E a Olga, ela realmente assim, não queria muito essa amizade, sabe? Ela estava se sentindo desconfortável com essa insistência. Ela, na verdade, ela só foi educada aqui com a Victoria, ela falava com a Victoria, ela atendia profissionalmente, né, ali na questão das extensões de cílios, e agora aqui estava fazendo esse favor a mais. Então, esse gesto aqui do cheesecake parecia mais uma dessas tentativas, assim, da Victoria forçar essa amizade. A Victoria, ela diz que esses cheesecakes eram de uma padaria muito, muito famosa de Nova York, que ele era o mais delicioso do mundo e que ela tinha que provar naquele momento ali. E a Olga, ela está se lembrando de tudo isso, né, agora que ela está se recuperando do que ela passou. E ela começa a lembrar que ela realmente mordeu esse cheesecake. E assim que ela mordeu o cheesecake, ela começou a vomitar. Junto com isso, parecia que ela começou a ter algumas alucinações, ela já não se sentia mais no controle ali do seu corpo. E então ela desmaia. Ela disse que se lembra de um flash em algum momento aqui depois disso, dela começar a acordar e ela se lembrar da Victoria ainda na casa dela, servindo uma canja de galinha para ela. E a Victoria, ela disse algo do tipo, toma essa canja que você vai melhorar, você tá passando mal, e se você tomar essa canja vai ficar tudo bem. E a Olga, ela acreditava que ela também tinha experimentado, também tinha tomado um pouco dessa canja feita aí pela Victoria. Uma coisa que a Olga se lembrava muito bem, agora depois dela estar se recuperando, era que ela não estava de lingerie, e sim que ela estava com um moletom, ela estava super confortável em casa. Então, alguém, muito provavelmente a Victoria, trocou a roupa da Olga, né? Trocou o moletom que ela estava usando por uma lingerie picante. Muito provavelmente também foi a Victoria que espalhou todos aqueles comprimidos, aquelas pílulas ao redor do corpo da Olga. E também foi ela que ligou o aquecedor no máximo. Mas por que ela está fazendo tudo isso? Bom, a polícia começa a investigar, então, esse caso aqui da Olga. Eles começam pelo recipiente ali que o cheesecake foi transportado. Eles encontraram esse recipiente no lixo ali da Olga. Eles começam alguns testes para entender o que tinha nesse cheesecake, o que a Olga ingeriu. E eles descobrem que o que ela tinha ingerido era fenazepam. E esse medicamento, ele é produzido na Rússia e ele é usado para tratar esquizofrenia, ansiedade, e ele não tem a venda permitida ali nos Estados Unidos. E os efeitos desse medicamento no corpo humano são ainda piores quando a pessoa é exposta a um calor extremo.
Então, para a polícia ficou bem claro aqui que a intenção era realmente de tirar a vida da Olga, justamente porque o aquecedor do apartamento dela estava no máximo. Enquanto os policiais aqui estão tentando entender o que aconteceu, continuam nas investigações, a Olga precisava voltar a trabalhar e foi isso que ela fez. E já nos primeiros dias que ela está voltando a trabalhar, ela comenta, né, o que aconteceu com ela com uma de suas clientes. E essa cliente diz para ela assim: olha só, eu conheço uma outra pessoa que passou por algo muito semelhante ao que você passou. Essa cliente disse que conhecia um homem, o nome dele é Ruben, e que ela iria passar o contato dela para o Ruben e dar o contato do Ruben para ela para que eles pudessem conversar, porque era muito parecido o que esse homem tinha passado. O Ruben era dono de uma lavanderia ali no mesmo bairro que a Olga trabalhava e morava. Ele disse então que ele conheceu uma mulher por um site de namoro russo e que eles decidiram se encontrar. Ela disse a ele que ela cozinhava muito bem, então iria fazer uma janta para ele e foi isso que aconteceu. Ela fez uma espécie de um ensopado de peixe, alguma coisa assim, para o Ruben e ele só se lembra de ter dado a primeira garfada nesse peixe e imediatamente também, assim como a Olga, começou a vomitar e a passar muito mal. Ele disse que ficou inconsciente também e quando ele acordou, ele percebeu que ele havia sido roubado. A mulher que ele tinha saído tinha roubado dele cerca de $1.000 em dinheiro. Ela também pegou o cartão de crédito dele e gastou mais $2.400 nesse cartão. Ele disse também que ele ficou alguns dias inconsciente no apartamento dele e ele morava em cima da lavanderia que ele era dono. Então, depois de 2 dias que ele já estava assim meio groggy dentro da casa dele, esta mulher fez ele descer ali na lavanderia, assim, no meio do expediente, com os funcionários olhando e ele totalmente grogue. E depois esses funcionários contaram para ele que essa mulher desceu com ele e ficava falando: ai, a gente exagerou nas taças de vinho, acho que ele bebeu muito, acho que ele usou algumas drogas também. E ela apenas deixou esse homem ali e enquanto todo mundo foi atender o Ruben, porque todo mundo ficou preocupado com o estado dele, ela roubou mais dinheiro do caixa da lavanderia e foi embora. E ele nunca mais viu essa mulher. O nome dessa mulher, o Ruben conta então para Olga que era Victoria Nazarova. Tem umas imagens, gente, do Ruben quando ele estava passando mal, porque quando ele foi trazido para a lavanderia por essa mulher, os funcionários ali, eles ficaram tão preocupados que eles começaram a gravar. E dá para ver realmente como ele estava assim fora desse mundo, sabe? Assim, dá pra ver que ele tá muito mal mesmo. E assim como aconteceu na Olga, quando ele foi levado ao hospital, eles não conseguiram saber, assim, já de cara o que tinha feito tanto mal pro Ruben. Eles não conseguiram identificar qualquer medicamento ou qualquer coisa que ele tenha ingerido. Então, tudo isso, assim, era muito preocupante, né? Temos uma mulher em Nova York que tá envenenando todo mundo. A irmã da Olga, ela estava ajudando a Olga que ia se recuperar do que ela tinha passado e ela também fica sabendo aí dessa história do Ruben, então ela vai à polícia para informar também mais essas novas informações, né, que ela conseguiu, essa nova vítima aí dessa mulher. A polícia continua investigando e eles vão conversar agora oficialmente com o proprietário ali do imóvel, né, que a Olga morava. E ele fala, né, tudo que eu já falei aqui para vocês, como que ele encontrou ela e tudo mais, e ele dá uma informação importante também. Ele disse que na manhã do dia 29 de agosto, ou seja, um pouquinho antes da Olga ser encontrada, né, no apartamento desacordada, ele viu uma mulher entrando ali no apartamento com uma espécie de um ensopado na mão. Parecia uma sopa ou, né, uma canja. Então a polícia acreditava que essa mulher, ela deu o cheesecake para a Olga passou mal, mas ela viu que a Olga de repente não tinha perdido a vida e ela foi, comprou mais uma canja, envenenou essa canja e trouxe novamente ali para a Olga. Depois, deixou a Olga lá, colocou o aquecimento no máximo, esperando que ela perdesse a vida. A polícia tentou procurar ali na região, né, do Queens e arredores se existiam mais casos parecidos com o da Olga e o do Ruben. E é dito que eles encontraram mais 2 casos muito parecidos também. Então, a polícia sabia que precisava agir rápido, mas eles não tinham muito para onde ir, né? Eles queriam saber mais sobre essa mulher, mas eles não tinham muitas informações. Até que a polícia ali de Nova York recebe uma ligação e essa ligação era de um homem chamado Herman Heinsberg.
o Herman, ele era um investigador particular e ele também era um policial aposentado ali da polícia de Nova York. E ele estava rastreando a Victoria Nazarova por meio de anúncios de sites de namoros russos e mídias sociais também. Ele conta ali para a polícia de Nova York que ele acreditava que a Victoria, ela procurava o seu público-alvo, digamos assim, anunciando nesses serviços. E ele tinha ali a prova de vários anúncios que a Victoria estava se anunciando, né, como acompanhante. O que ele achava que estava acontecendo era que, quando a Victoria encontrava um cliente em potencial, ela usava de drogas para fazer esses clientes praticamente apagarem e depois ela os roubava. Mas esse detetive, ele vem com uma informação muito mais importante aqui para a polícia de Nova York. Ele fala que, na verdade, ele estava investigando a Victoria Nazarova por um crime muito pior. Ele disse que ele foi contratado como um detetive particular para investigar um crime que aconteceu na Rússia e que a principal suspeita era a Victoria Nazarova e também que ele já tinha encontrado várias informações sobre a Victoria que ele estava prestes a dividir agora com a polícia de Nova York. Esse detetive particular, o Herman, ele fica sabendo, né, da história da Olga, da história do Ruben, e ele fala ali para a polícia de Nova York que os dois foram muito sortudos em sobreviver ao encontro com Victoria, porque ele procurava a Victoria por um crime de assassinato na Rússia. E é nessa parte da história que a gente vai entrar agora. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para 2014, em uma cidade na Rússia chamada Krasnodar. Já quero avisar aqui, gente, que é óbvio que eu não vou saber pronunciar corretamente uma palavra em russo, tá? Então, me desculpem por isso, eu falo português e então vai ser com o sotaque aqui nosso de cada dia, né? É com isso que vamos trabalhar. Então, voltando aqui, na cidade de Krasnodar, na Rússia, morava Alla Alenksero, de 54 anos. A Alla, ela sempre foi descrita como uma mulher muito gentil, de um coração grande. Ela trabalhou boa parte da vida dela na indústria da moda. E na época aqui dos fatos, ela estava trabalhando, fazendo roupas para pessoas mais velhas que não tinham muito dinheiro. A Alla também tinha 2 filhos, um filho e uma filha. E eu não tenho muitas informações aqui sobre o filho dela, mas a gente vai falar mais da filha, no caso, a Nádia. A Nádia, ela não morava com a mãe na Rússia. Ela morou até 2007 e em 2007 ela imigrou para Nova York para fazer uma faculdade e trabalhar. Mas as duas, mãe e filha, elas tinham contato todos os dias por telefone. Elas eram muito, muito próximas, apesar da distância. E aí a gente chega no dia 5 de outubro de 2014. Nesse dia, a Nádia não conseguiu falar com a mãe. Ela ficou imediatamente preocupada, porque desde 2007, que ela tinha imigrado para Nova York, ela falava com a mãe todo santo dia, ou seja, 7 anos. E nesse dia que a mãe não atendeu, ela já ficou preocupada. Ela achou que a mãe pudesse estar mal de saúde, porque nos dias anteriores ela tinha ficado um pouco mal, um pouco gripada, então ela já estava preocupada com isso. Então ela continua ligando, né? Continua ligando para tentar falar com a mãe, e ela disse posteriormente que ela chegou a fazer 100 ligações naquele dia para a mãe, de tanto que ela estava preocupada e de tanto que ela queria falar com a mãe. A Nádia, então, ela conhecia uma vizinha ali da mãe e que ela sabia que a mãe tinha um certo contato, elas tinham uma certa amizade. Então ela entra em contato com essa vizinha. O nome da vizinha? Victoria Nazarova. A Nádia, ela sabia que a mãe, a Alla, tinha feito essa amizade com essa mulher chamada Victoria e que elas tinham ficado até um pouco próximas. Elas moravam no mesmo prédio, apartamentos diferentes, só que assim, era uma amizade um pouco incomum. Para começar, a idade das duas, a Alla tinha, como eu falei, 54 anos aqui em 2014 e a Victoria, ela estava com 38. Então ela era bem mais nova e o estilo delas era diferente também, né? A Alla sempre foi mais assim discreta, mais na dela, e a Victoria era assim a ostentação em pessoa, né? Sempre com roupas muito luxuosas, sempre muita maquiagem, sempre muito arrumada. Então era uma amizade assim, uma dupla de amigas um pouco incomum. Mas apesar dessas diferenças, segundo a Nádia, a sua mãe, ela era muito carinhosa, ela recebia as pessoas assim de braços abertos e foi isso que ela fez com a Victoria e elas começaram essa amizade.
Então, voltando aqui para a preocupação da Nádia, né? Ela sabia que ela tinha essa amizade com a Victoria e ela também sabia, porque a Ala contava tudo para ela, que elas iam se encontrar nos próximos dias, que as duas iam fazer ali alguma coisa juntas. Então, quando ela liga para a Victoria, ela liga no apartamento ali da Victoria e pergunta, né? Você viu minha mãe? Você sabe como ela tá? Tá tudo bem aí? E aí a Victoria diz para Nádia que sim, que ela viu a mãe no dia anterior, que elas tomaram um chá ali juntas no meio da tarde e que depois disso a Victoria disse que ia fazer uma viagem com alguns amigos e depois ela não viu mais. A Victoria ainda tenta tranquilizar a Nádia, dizendo que talvez nessa viagem a Ala tenha ficado sem bateria e ainda não conseguiu recarregar o celular. Só que quando a Nádia ouve isso da Victoria, ela não aceitou essa resposta. Ela já soube de cara que tinha alguma coisa errada, porque era, assim, impossível a Ala ir viajar com alguns amigos e a filha, a Nádia, não saber dessa viagem. Como eu falei, elas eram muito próximas, elas sempre contavam tudo uma para outra, então a filha não saber dessa viagem parecia estranho. A preocupação aqui da Nádia ficou ainda maior. E mais ainda, agora ela está achando que a Victoria tem alguma coisa a ver com o desaparecimento da mãe. Por quê que ela está pensando isso? Bom, a Nádia, ela não gostava muito dessa amizade da mãe dela com a Victoria. Ela não achava que era uma amizade muito genuína, assim, da parte da Victoria, é claro. Primeiro, porque alguns dias antes disso tudo aqui acontecer, a Ala, ela ligou para a Nádia e disse o seguinte: olha, a Victoria, ela está indo viajar para Nova York, então eu tive uma ideia. Eu vou dar para ela $6.000 e também alguns casacos de pele que eu tenho aqui para que ela entregue esses itens e esse dinheiro para você. Quando ela chegar em Nova York, vocês se encontram e ela entrega tudo para você. A Nádia achou isso um pouco estranho, mas ela falou: tudo bem, mãe, se você quer fazer isso, pode fazer, né? E a Ala faz exatamente isso, ela entrega essa quantidade de dinheiro para a Victoria, os casacos de pele, só que o que acontece, ou na verdade, o que não acontece, é a viagem para Nova York. A Victoria nunca ia para Nova York. E também não devolvia nem o dinheiro e nem os casacos para a Ala. A Ala, obviamente, contou tudo isso para a Nádia. Falou que essa situação, assim, estava deixando ela um pouco desconfortável, porque ela não queria ficar cobrando da Victoria, né, quando você vai para Nova York. E também não queria ficar cobrando os itens de volta, porque parecia que ela ia estar desconfiando. Então, ela estava bem ansiosa com essa situação. Mas no dia 4 de outubro de 2014, ou seja, um dia antes aqui do desaparecimento da Ala, ela ligou para a filha e disse: olha, filha, aquela questão lá da viagem para Nova York eu já resolvi. A Victoria disse que realmente ela não vai para Nova York, ela não conseguiu ir para Nova York, então ela vai vir aqui em casa amanhã, no dia 5 de outubro, para me devolver os casacos de pele e o dinheiro. Então tá tudo resolvido. Agora, a Nádia somando tudo isso aqui, ela tá pensando o quê? Bom, a Victoria chegou na casa da minha mãe no dia 5 de outubro, alguma coisa aconteceu e agora minha mãe sumiu. E outra coisa que aumentou aqui a preocupação da Nádia foi o seguinte: a Ala, ela tinha recebido uma casa ali da mãe dela que tinha falecido, né? Era uma herança. Ela vendeu essa casa, ela conseguiu um valor ali de mais ou menos uns $53.000. Ela pega esse dinheiro e ela guarda em um lugar da casa dela muito específico, que ela guardava o restante do dinheiro dela. Então, a Nádia acreditava que tinha mais esse dinheiro ainda, sabe? Por algum motivo, a Nádia que ela já estava desconfiada de que esse sumiço da mãe tinha relação com dinheiro, com bens. Outra coisa que preocupou a Nádia aqui foi que a mãe, ela tinha um namorado em uma época aqui, né? Só que a mãe acabou terminando com esse namorado. E segundo a Nádia, foi por insistência da Victoria. A Victoria ficava fazendo a cabeça da Ala, falando que ele não era um bom homem, que ele ia enganá-la. E agora aqui a Nádia está pensando que talvez a Victoria fez tudo isso, fez os dois se separarem, né? Começou a criar várias coisas na cabeça da mãe dela, justamente para que ela ficasse sozinha, para que não tivesse ninguém ali do lado da Ala, ninguém para protegê-la. Ou seja, né, gente, aquele comportamento que a gente já viu em vários casos, que a pessoa tenta isolar, né, uma pessoa específica aqui de todo o resto, né, da família, dos amigos. E normalmente quando a pessoa faz isso é porque ela quer algo muito específico dessa pessoa. Ela quer que essa pessoa não tenha apoio de ninguém. Ela quer que essa pessoa dependa dela. A Nádia, ela estava muito determinada
em entender o que aconteceu com a mãe. E eu não sei exatamente como ela conseguiu, mas ela conseguiu os registros telefônicos do celular da mãe. E nesses registros, ela viu que a última pessoa que falou com a mãe dela, né, a última ligação que tinha ali no celular, era às 11 da noite, no dia 4 de outubro, e era uma ligação com a Victoria Nazarova. Quando ela descobre isso, gente, ela larga tudo em Nova York e vai para a Rússia. Ela vai para a cidade da mãe e ela queria saber o que tinha acontecido. Assim que ela chega na Rússia, ela vai direto à polícia ali da cidade, ela conta tudo o que está acontecendo, ela já fala o nome da Victoria, ela fala que acredita que ela está envolvida no desaparecimento da mãe. E então a polícia resolve ir até o prédio, né, da mãe da Nádia, que também era o mesmo prédio da Victoria, para falar com ela. Enquanto eles estavam no caminho do apartamento, a Nádia também ligou para a Victoria e falou: olha, eu tô chegando aí, vou falar com você na frente do apartamento, então já vai descendo. Quando ela chega ali no apartamento, a polícia também chega. A Nádia disse que ela foi cumprimentar a Victoria e ela meio que deu um abraço na Victoria, mas era um abraço assim para intimidar a Victoria. Ela começou a abraçar a Victoria bem forte assim. Tentando dizer para ela assim, olha, eu sei que você fez alguma coisa com a minha mãe e é melhor você me contar ou eu vou descobrir. Quando a Victoria sentiu esse abraço, assim, um pouco intimidador, ela empurra a Nádia e ela começa a gritar do nada: a sua mãe está viva, a sua mãe está viva. O que é algo muito estranho de se dizer, né? Quando ninguém tocou aqui na possibilidade da Ala estar sem vida. Quando a polícia, então, vai falar com a Victoria, já faziam 3 a 4 dias que a Ala estava desaparecida aqui. E ela consegue convencer esses policiais de que nada tinha acontecido e que ela não tinha nada a ver com esse desaparecimento. E que, na verdade, a Ala tinha, sim, viajado com alguns amigos e que em breve ela retornaria. E que toda essa cena aí da Nádia era apenas uma cena. E o que aconteceu é que a polícia simplesmente foi embora. Bom, a Nádia, ela pôde entrar no apartamento, então, da sua mãe e ela percebeu algumas coisas estranhas. Primeiro, ela disse que percebeu que o apartamento, assim, estava muito limpo. Sabe, assim, como se ninguém tivesse estado no apartamento, ninguém tivesse usado o apartamento. Ela até comenta, assim, que a geladeira, né, tava, assim, completamente limpa, sem nenhuma digital, sem nenhuma marquinha ali que normalmente tinha, né, de você abrir e fechar a geladeira. Outra coisa que ela percebeu logo de cara no apartamento da mãe é que vários itens tinham sumido, vários itens de valor, o passaporte da mãe, os documentos da mãe, os documentos, inclusive, referentes àquela casa que ela vendeu, joias e, principalmente, existia um lugar na casa que a Nádia sabia que a mãe guardava dinheiro, ficava num lugar assim meio escondido embaixo da cômoda e quando ela foi olhar, não tinha mais nada lá. Nesse ponto aqui, a Nádia acreditava que a Victoria tinha feito amizade com a mãe dela simplesmente para roubá-la, para conseguir tudo ali de valor que ela conseguisse. A Nádia ficava cada vez mais preocupada, mas também ela ficava cada vez mais determinada, né, de tentar entender o que aconteceu com a mãe e também cada vez mais convencida que a Victoria aqui tinha culpa, né. Alguns dias se passam e tanto a Nádia quanto o irmão da Nádia começam a receber algumas mensagens de um número anônimo e eram mensagens como se alguém tivesse se passando pela mãe deles, né, e escrevendo algumas coisas. Coisas como, por exemplo, eu estou feliz agora, a minha vida está boa, eu vou rezar por vocês. A Nádia recebeu uma mensagem que dizia: não se preocupe, querida, eu vou te dizer aonde eu estou em breve. Nem a Nádia, nem o irmão da Nádia acreditavam que essas mensagens vinham da Ala. Era alguém, com certeza, se passando por ela. A Nádia, então, foi à polícia novamente com essas informações, com essas mensagens, com as suspeitas dela de novo. E a polícia simplesmente não deu bola. Eles só falavam para ela assim: relaxa, a sua mãe vai voltar, ela deve estar viajando, ela é uma adulta. E nada saía disso, eles não tinham a vontade nenhuma aqui de investigar esse caso, né? A polícia lá da Rússia. Meses se passam, gente. 6 meses se passam. E durante todo esse tempo, a Nádia ficou ali no pé da polícia, ficou atrás de evidências. E, na verdade, a polícia, como eu disse, não fazia nada. Eles só colocaram um apelido na Nádia, que era um apelido de a filha americana doida, porque eles realmente acreditavam que a Nádia estava doida e que ela estava viajando e em breve ia voltar.
A Nádia percebeu nesse momento que ela estava sozinha e ela tinha que seguir sozinha. Então, ela começou a espalhar cartazes, panfletos com o nome da mãe, com o telefone para qualquer informação. Qualquer dica que ela recebia, ela ia checar. Inclusive, teve uma dica que ela recebeu de que a mãe dela poderia estar internada em um hospital. Só que esse hospital ficava a cerca de 6 horas de distância da cidade ali onde a Ala morava, né? E onde a Nádia estava nesse momento, ali na Rússia. Mas mesmo assim, ela foi até esse hospital, 6 horas de viagem para ir. Quando ela chegou lá, ela viu que não era sua mãe, que não tinha nada a ver com o caso, e ela teve que retornar novamente ali para a cidade. Enfim, foi uma luta assim incansável aqui da filha da Ala. E em um belo dia que ela estava ali dirigindo pela cidade, ela percebeu em uma estrada específica que nos postes existiam câmeras de vigilância. E pelo que eu entendi, essa estrada, ela era uma estrada assim, meio que todo mundo tinha que passar por essa estrada para ir para qualquer lugar, sabe? Então, quando ela olhou essas câmeras, ela pensou: bom, se a Victoria saiu com a minha mãe, se ela levou a minha mãe para algum lugar, ela teve que passar por aqui. Então, eu vou atrás dessas imagens das câmeras. E uma coisa que eu achei bem curiosa, que foi dito pela própria Nádia, ela conseguiu a gravação dessas câmeras, né? E aí o repórter pergunta pra ela assim: mas como que você conseguiu? Como que foi fácil assim conseguir? E a Nádia respondeu: bom, é a Rússia. Você tem dinheiro, você paga, você consegue o que você quer. Então ela pega essas gravações, ela começa a olhar ali nos dias e horários próximos ao desaparecimento e ela conseguiu reconhecer a Victoria dirigindo um carro. E no passageiro existia uma outra pessoa que a Nádia tinha certeza que era sua mãe, a Ala. E o mais preocupante é que a pessoa que estava no banco do passageiro parecia que ela estava desmaiada, desacordada, né? Então isso preocupou bastante a Nádia. Na foto que eu tô mostrando aqui para vocês, não dá para ver muita coisa, né? Mas a Nádia pegou essas imagens e foi novamente para a polícia. E para surpresa da Nádia, gente, nossa, eu não sei como que ela conseguiu aguentar tudo isso, mas ela chegou na polícia, ela mostrou essa imagem, ela falou: olha, é a Victoria, eu tenho certeza que ela está com a minha mãe, investiguem isso. E a polícia falou para ela assim: a gente já tem essas imagens, a gente já viu essas imagens. Eles falam para ela assim: inclusive, a gente já descobriu que esse carro foi alugado e foi alugado pela Victoria Nazarova. Então a polícia tinha essas informações e não repassou essas informações para a Nádia, que era a pessoa mais interessada aqui no momento. Bom, mas essas imagens comprovavam então que aquele carro foi alugado pela Victoria, que provavelmente era ela dirigindo, e o horário ali dessa gravação era às 10 da manhã do dia 5 de outubro, ou seja, no dia que a Ala desapareceu. O que a polícia faz então depois disso foi chamar novamente a Victoria para passar pelo teste de polígrafo. E no teste de polígrafo eles fazem as perguntas ali, né, se ela sabia onde estava a Ala, se ela tinha algum envolvimento, perguntam sobre o carro. E ela fala que sim, que ela alugou um carro, mas que não tinha ninguém do lado dela. Mesmo ela sendo confrontada ali com a imagem da câmera de vigilância, né? Não tem ninguém do meu lado no carro. O que aconteceu aqui foi que a Victoria, depois de passar por esse teste, ela foi liberada, enquanto eles aguardavam o processamento oficial ali dos resultados desse teste. Só que o que aconteceu é que, enquanto eles aguardavam os resultados desse teste, a Victoria Nazarova fugiu. Ninguém sabia onde ela estava. Bom, a polícia recebe os resultados do teste de polígrafo e, como não é aqui uma surpresa para ninguém, eles descobrem que a Victoria mentiu em todo esse teste de polígrafo. Não teve nenhum momento aqui que ela estava falando a verdade. Bom, a polícia agora precisava se mexer, né? A polícia da Rússia, já que eles vacilaram em tantos momentos. Outra coisa que a Nádia descobre aqui da Victoria e da polícia ali da Rússia é que, gente, a Victoria e um dos policiais ali da Rússia estavam tendo um caso. Sim, e esse caso começou exatamente no dia que a Nádia chamou a polícia para interrogar a Victoria lá no apartamento. Aquele dia, aquele primeiro dia que os policiais foram até o apartamento, começaram a questionar a Victoria, onde estava Ala, o que ela sabia, e a Victoria disse que ela tinha viajado com os amigos. Naquele dia, um dos policiais começou a ter um caso com a Victoria, e ele assumiu isso posteriormente e, felizmente, foi dispensado da polícia, né? Porque
Claramente não é o comportamento correto de um policial. E eles não estavam tendo só um caso aqui, né? Só um caso entre aspas. Esse policial estava intencionalmente atrasando a investigação aqui para beneficiar a Victoria Nazarova. Acreditem se quiser. Bom, então agora a polícia aqui está ciente que a Victoria fugiu. Mas eles conseguem traçar para onde ela foi. A Victoria, ela sai ali da cidade de Krasnodar, ela vai primeiro para Moscou. Ali em Moscou ela conseguiu um passaporte falso e ela voou para o México e do México ela foi para Nova York. Então agora ela era uma fugitiva internacional. A Nádia, ela ainda estava na Rússia tentando informações sobre a mãe dela. E em abril de 2015, aqui agora, a Nádia recebe uma notícia. E a notícia era que encontraram os restos mortais da sua mãe. Eles encontraram numa região cerca de 3 horas mais ou menos de distância ali da cidade onde a Ala morava. E assim, era claro que alguém tentou se livrar, né, dos restos mortais. Existiam ali evidências de que o corpo foi queimado. E, na verdade, o que tinha ali era basicamente os ossos. A Nádia, ela foi chamada para identificar esses restos mortais e ela disse que no início, quando ela chegou ali para fazer essa identificação, ela imediatamente disse, não, essa não é minha mãe. Mas ela conseguiu olhar para os dentes, né, para a arcada dentária, e ela disse que imediatamente ela reconheceu os dentes da mãe. E a cidade que esses restos mortais foram encontrados era a cidade de Armávia. E essa cidade foi a cidade onde a Victoria nasceu e cresceu boa parte da vida dela. Ela conhecia muito essa região. Então, é mais uma ligação aí, mais uma conexão com a Victoria. Outra coisa que a polícia descobriu foram os registros telefônicos do celular da Victoria. E, inclusive, foram esses registros que levaram à descoberta dos restos mortais. Porque a Victoria, ela passava muito pelaquela região. Então, agora sabemos que a Victoria é uma fugitiva internacional e a Interpol ela emitiu um aviso vermelho para a prisão da Victoria Nazarova, o que basicamente significava que policiais e agentes da lei em todo o mundo poderiam localizar a Victoria e prendê-la. Pelo que eu entendi, demorou ainda um bom tempo para a Nádia conseguir esses restos mortais da mãe, fazer um velório para ela, porque ela só recebeu esses restos mortais em dezembro de 2015 e eles foram encontrados em abril de 2015. Então, talvez tenha tido aí um processo de investigação, de examinar, né, e tudo mais. Então, demorou todos esses meses e durante todo esse tempo ela continuou na Rússia. A Nádia, então, ela fez um funeral para sua mãe em dezembro de 2015, lá na Rússia mesmo, e em janeiro de 2016 ela volta então para Nova York para tentar continuar a vida dela. Só que quando ela voltou para Nova York, ela disse que ela ficou por semanas assim, sem fazer absolutamente nada. É como se tivessem tirado tudo da vida dela, né? E realmente tiraram. Eles tiraram a mãe dela, a pessoa que ela falava todos os dias. Então ela não sabia como voltar à vida dela, assim, ela não conseguia voltar ao normal. E quando ela sentiu isso, assim, de que ela precisava, então, sair de casa, precisava fazer alguma coisa, foi a hora também que ela decidiu que ela não ia parar de procurar a Victoria Nazarova. Então, ela resolveu entrar no Facebook e procurar pelo nome da Victoria Nazarova. E é claro que ela estava lá postando a sua vida maravilhosa na internet. E a gente acha que uma pessoa fugitiva vai ter um pouco mais de cuidado, né? De repente não usar o seu nome verdadeiro, fazer um perfil falso. Mas a Victoria, ela gostava tanto de ostentar a vida dela, gostava de mostrar tanto que ela era essa mulher toda maravilhosa, arrumada e tudo que ela acreditava que era, que ela não conseguia, né, passar por essa tentação de ostentar tudo nas redes sociais. E lá estava o perfil Victoria Nazarova. E, como eu disse, nas suas fotos, várias fotos de viagens, de roupas de grife, ela sempre muito arrumada, com carros caros. Ela estava postando tranquilamente a sua nova vida em Nova York. A Nádia, inclusive, ela pega todas essas informações nesse perfil no Facebook da Victoria, as informações que ela tinha da polícia na Rússia, tudo que aconteceu lá, e passa essas informações para a imigração, mas a imigração nem deu bola. Então foi nesse momento aqui que a Nádia resolveu contratar aquele investigador particular que eu falei para vocês, o Herman Heinsberg.
E assim, gente, ela não poderia ter contratado um investigador particular melhor que esse. Porque assim, gente, esse cara ele descobriu várias coisas sobre a Victoria, só que coisas assim que não estão ali na cara, sabe? Coisas assim que realmente ele teve que estudar muitas coisas, olhar muitas fotos, e o trabalho que ele fez foi incrível. Então vamos lá, o que o Herman descobriu? Bom, ele começou pelo Facebook da Victoria, ele começou a olhar as selfies dela, as fotos onde ela tirava, e gente, através de 2 fotos que ela tirou, que ela estava com um óculos de sol espelhado assim, ele conseguiu descobrir vários detalhezinhos aqui da Victoria. Vamos lá. A primeira era uma foto que ela tirou, uma selfie que ela tirou dentro de um carro, né? E ele conseguia ver pela foto mesmo, pelo banco que ela estava sentada, que esse banco ele tinha algumas costuras bem específicas na cor branca e o estofado ali, né, do assento do carro era preto em couro. Ele também percebeu pelo reflexo do óculos dela, como era o painel desse carro, e ele pôde determinar qual era o modelo do carro que a Victoria estava dirigindo. E o modelo era um Chrysler 300 Sedan. Mas como ele descobriu que era esse carro apenas pela costura e pelo painel? Porque muitos carros podem ser bem parecidos, né? Esse detetive ele não tinha preguiça, sabe? Ao contrário da polícia lá da Rússia, ele não tinha preguiça nenhuma. Ele pegou a localização dos lugares que a Victoria postava no Facebook. Ela postava vários lugares que ela frequentava, né? Então ele meio que traçou assim uma rota e ele viu que todos os lugares que ela frequentava estavam ali num bairro específico de Nova York, que é o bairro de Sheepshead Bay, ali em Nova York. Então ele vai para esse bairro e ele começa a olhar, gente, ele vai nos estacionamentos, ele olha nos carros estacionados na rua e ele começa a tentar identificar que carro tem aquela costura e aquele painel. E foi assim que ele chegou no modelo que eu falei para vocês, né, no Chrysler 300 Sedan ou no Chrysler Sedan 300, não sei, não entendo de carros. Ele descobre também que esse bairro específico tem uma grande população russa. E ele então começou a procurar ali no bairro quais eram as pessoas que tinham esse carro, né? Esse Chrysler específico. Eles encontram alguns carros desses nesse bairro e eles vão pesquisando ali pelas placas desse carro. E um desses carros estava no nome de um homem e esse nome parecia ser um nome de descendência russa. Eles conseguem o endereço desse homem e vão até esse endereço. Quando esse detetive chega na frente desse prédio, ele percebeu algumas coisas em comum com uma outra foto que a Victoria tinha tirado. Tem uma foto que a Victoria tirou, também uma selfie, que ela também está com esse óculos espelhado, e ela está tirando essa foto na frente de uma janela. Muito provavelmente o apartamento que ela estava morando ali em Nova York. E pelo reflexo, novamente, do óculos, ele pôde perceber um poste de luz e dois tampos de bueiro, assim, especificamente localizados, assim, quase que na diagonal. E quando ele chega na frente desse prédio, que era o endereço que eles chegaram através daquele carro, ele percebe um poste e já do ladinho desse poste, 2 tampas de bueiro, assim, meio que na diagonal. E ele começa a ver outros detalhes, né, nesse prédio, na janela, e ele acreditava que a Victoria estava exatamente neste prédio. Para sorte desse detetive, ele montou ali meio que uma vigília na frente desse prédio e ele pôde pegar a Victoria saindo desse prédio, entrando no carro, no Chrysler, com um homem. Eles acreditavam que esse homem era ali um namorado da Victoria e ele deveria ser o dono do carro e do apartamento e era ali, sim, que ela estava morando. E uma coisa muito doida nisso tudo, gente, é que esse local que a Victoria estava morando era muito, muito próximo do local onde a Nádia estava morando. Cerca de 4 ou 5 quarteirões de distância. A Nádia, ela disse posteriormente que foi até uma sorte ela nunca encontrar a Victoria na rua, porque se ela encontrasse, ela a mataria. Bom, então agora esse detetive particular, ele tem todas essas informações, ele sabe onde ela tá morando, qual carro que ela tá dirigindo, com quem ela tá saindo, mas ele também começa a descobrir o que ela tava fazendo ali para ganhar dinheiro. E foi nesse momento que ele descobriu que a Victoria estava trabalhando ali como acompanhante, né, na cidade de Nova York, que ela anunciava os seus serviços com outros nomes, normalmente nome como Rachel e Mara.
E outra coisa que ele descobriu é que, além do serviço ali de acompanhante, ela também anunciava o seu serviço como dominatrix. E os seus clientes eram basicamente homens casados que queriam ser humilhados por ela. Então foi nesse momento aqui que esse detetive particular, ele chegou à conclusão de que a Victoria, ela estava basicamente escolhendo alguns desses clientes e também ela procurava outros homens em sites de namoro também, né, que não especificamente estavam procurando por acompanhantes. E aí ela se encontrava com esses homens, ela os drogava e depois roubava deles. Nesse ponto aqui, o detetive particular, ele entra em contato com a Interpol, dizendo tudo o que ele tinha encontrado, dizendo que ele realmente sabia onde estava a Victoria, mas, gente, pasmem, a Interpol não deu muita bola para ele. Eu não sei se é porque ele era um detetive particular, não sei exatamente, mas quando ele percebeu que ele não ia ter a resposta que ele queria aqui da Interpol, ele foi direto ali nos policiais de Nova York, justamente porque ele também tinha sido um policial ali em Nova York, né? Então foi aqui, nesse momento, que o Herman se encontrou com os policiais e investigadores ali da polícia de Nova York que estavam investigando o caso da Olga e do Ruben, lá no começo do vídeo. Quando eles juntaram todas essas informações, o caso da Olga, o caso do Ruben, o que ela fez na Rússia, né, pelo que ela estava sendo procurada lá na Rússia, a polícia de Nova York sentiu que tinha o suficiente para prender Victoria Nazarova. E é exatamente isso que eles fazem no dia 20 de março de 2017. Quando a Victoria foi presa, o detetive ali principal da polícia de Nova York, ele começou assim a pensar, tá, ela tá envenenando homens para roubar deles, a gente já entendeu isso, ela fica anunciando os serviços dela e tudo mais, mas por que ela fez isso com a Olga, né? Qual o motivo dela ter envenenado a Olga? E aí que tudo fez sentido na cabeça dele quando ele soube que ela estava sendo procurada na Rússia. O que o detetive aqui acreditava que estava acontecendo é que a Victoria Nazarova queria assumir a identidade da Olga. Foi por isso que ela roubou os documentos da Olga, os passaportes, né, aquele cartão de autorização de trabalho, tudo porque ela queria assumir a vida da Olga. Ela precisava se passar por uma outra pessoa para fugir do que ela era procurada na Rússia, que era por assassinar a Alla. Nas fontes que eu pesquisei sobre esse caso, eles falam que as duas eram muito parecidas. Eu não acho as duas parecidas, tá, gente? Mas é que tem uma foto específica da Victoria Nazarova, que ela tá com uma lente clara, que ela fica bem parecida com a Olga. Então, acredita-se que talvez, se ela conseguisse, né, se ela tivesse sucesso nesse plano, se ela conseguisse tirar a vida da Olga, ela faria aí algumas modificações para ficar ainda mais parecida. Outra coisa que fez muito sentido aqui também, né, foi a questão do aquecimento, que eu já falei para vocês. Então, a intenção da Victoria era realmente tirar a vida da Olga. E a questão da droga que foi utilizada, né, do medicamento, que é o fenazepam, que ele é produzido na Rússia. A polícia também conseguiu encontrar DNA da Victoria naquelas caixas de cheesecake, né? Então, ainda era mais uma evidência. Então, a Victoria Nazarova foi acusada ali em Nova York de tentativa de homicídio pelo ataque à Olga, agressão e furto qualificado. Ela foi mantida na prisão enquanto aguardava o julgamento e em 2017 ela deu uma entrevista para a TV, gente. Sim, e ela já estava bem diferente do que a gente viu nas selfies do Facebook. Essa entrevista aconteceu antes do julgamento e nessa entrevista ela fala que ela não tem nada a ver com o desaparecimento da Alla, ela continua negando. O repórter, então, ele pergunta sobre a Olga, ele fala, e essa mulher chamada Olga que disse que você a envenenou com um cheesecake para assumir a identidade dela? E a frase que a Victoria disse para responder essa pergunta foi a seguinte, abre aspas, eu sei quem você se refere, eu conheço essa jovem mulher e eu posso te dizer que, bem, eu não a forcei a comer, fecha aspas. Quando ela é questionada mais algumas vezes sobre o caso da Alla, ela se recusa a responder e ela disse que só falaria sobre isso no julgamento. Bom, esse julgamento ele demorou bastante para acontecer, porque ela foi presa em 2017, né? Mas o julgamento só aconteceu em 2023. Então é um julgamento até que bem recente, né? E demorou todo esse tempo aí um pouco por causa da pandemia e também pelos processos realmente ali que acontecem.
Durante esse período, ela ficou presa, né? Durante todo esse tempo, aguardando o julgamento. E na prisão, ela foi agredida. Ela sofreu ferimentos até que bem graves no rosto. E ela processou a cidade de Nova York por negligência. E, pasmem, gente, ela ganhou esse processo que ela moveu por causa da agressão que ela recebeu na prisão. Ela ganhou 325 mil dólares. Eu não consegui informações assim, se ela pode usar esse dinheiro de alguma forma, se ela teve que passar para alguém, não sei exatamente, mas assim, é extremamente irritante que ela ganhou esse processo. Bom, o julgamento então começou em janeiro de 2023, como eu falei, e a Nádia, a filha da Ala, mesmo que o caso não era sobre a mãe dela, e sim sobre a Olga, né, sobre o que a Victoria fez com a Olga, ela estava no julgamento todos os dias, ela foi todos os dias. E ela também pôde falar nesse julgamento. O caso da Ala, pelo que eu entendi, ele não pôde ser abordado ali, assim, diretamente nesse julgamento, mas pelo que eu entendi, a Nádia pôde contar várias coisas que aconteceram lá na Rússia, sabe? Para dar uma ideia, mais ou menos, do que tinha acontecido lá. Parece que ela sempre deixava entender o que tinha acontecido com a mãe dela e que quem estava envolvida era a Victoria. A Nádia disse que quando ela estava falando nesse julgamento, ela ficava olhando diretamente para a Victoria e a Victoria não olhou para a Nádia nenhuma vez. O Ruben foi falar nesse julgamento, falar o que aconteceu com ele, a Olga também, é claro. E quando a Olga estava falando, a Victoria ficava rindo, gente. Eu achei, assim, absurdo isso, porque dá pra ver que a Olga estava muito nervosa nesse julgamento, sabe? Então, ela, às vezes, demorava mais pra falar, ela tinha longas pausas, e a Victoria estava rindo disso. Mas a Victoria em si, ela não falou nada nesse julgamento, a defesa também não trouxe nenhuma testemunha, até porque não deve ter, né, nenhuma testemunha que queira lá testemunhar a favor da Victoria. E teve uma outra testemunha também que foi falar que era aquele namorado que a Victoria estava morando em Nova York. Lembra que eu falei que o detetive particular, ele viu, né, ela saindo do apartamento com um homem e que esse homem era dono do Chrysler. Então, esse homem também foi falar no julgamento. Só que ele foi falar contra a Victoria, porque ele também se tornou uma vítima dela. Ele também disse que ele foi roubado e, pasmem, gente, ele acredita, né? Não tem como provar, mas ele acredita que a Victoria tirou a vida do cachorro dele, que ela envenenou esse cachorro. E ele disse que ele acredita que ela fez isso porque ele dava atenção demais pro cachorro e ela estava com ciúmes. No dia do aniversário do cachorro, ele morreu, né? E esse namorado acredita que a culpada é a Victoria. Bom, algo que foi trazido também nesse julgamento foi a entrevista que ela deu, que eu mencionei aqui para vocês, que inclusive foi uma entrevista para o 48 Horas, né? E eles colocaram exatamente aquele trecho que ela fala: bom, eu não a obriguei a comer. E a promotoria acreditava na mesma teoria que eu já falei aqui para vocês, que o detetive de Nova York acreditava, né? Que a Victoria queria tirar a vida da Olga para assumir a sua identidade. Era uma forma ali de ela conseguir se esconder por mais tempo. Inclusive, o promotor ele falou o seguinte, que há dois tipos de pessoa que precisam de uma identidade falsa, né? Que precisam pegar a identidade de alguém. Um tipo de pessoa é o adolescente que quer uma identidade falsa para comprar bebida e ele ainda não tem 21 anos, no caso lá dos Estados Unidos. E a outra pessoa é uma pessoa que está sendo procurada em outro país, então ela precisa assumir uma nova identidade. E esse era o caso da Victoria. O julgamento durou 1,5 meses e Victoria Nazarova foi considerada culpada de todas as acusações. Ela foi sentenciada a 21 anos de prisão, mas, como eu falei para vocês, esse julgamento demorou muito para acontecer, então ela já estava presa ali por 6 anos. Então ela teria que cumprir aí mais 15 anos apenas, né, depois do julgamento. Se ela cumprir essa pena total, os 15 anos, ela pode ser libertada em 2038 e ela vai ter ali por volta de 62 anos. E tem uma informação aqui que apareceu no julgamento que, na verdade, eu não consegui mais informações sobre isso, que aparentemente a Victoria, ela tem um filho
Sim, gente, ela tem um filho. Essa informação foi falada ali pelo advogado dela na hora da sentença, porque ele queria clemência, ele queria que ela não tivesse uma pena muito longa por causa do filho. Ele disse que ela tinha um filho com uma doença debilitante que exigia um transplante de medula óssea e que ela já não via o filho há 8 anos e esperava se reunir com ele antes que essa doença tirasse a vida do filho dela. E assim, gente, é triste, é muito triste, né, o que acontece com esse filho dela, mas eu não acredito que ela tenha pensado no filho em qualquer um desses momentos, né, em qualquer um desses momentos que ela estava em Nova York, vivendo a vida dela feliz, em ostentação, roubando de outras pessoas. E também quando ela estava na Rússia, tentando pegar o dinheiro da Alla, né, supostamente, e também que ela supostamente tirou a vida dela. E voltando aqui ao finalzinho do julgamento, quando a Victoria estava se retirando ali do tribunal, ela mandou o juiz para aquele lugar, gente. Tá? Não vou repetir a frase que ela falou, mas ela falou exatamente isso para o juiz. E aí a gente percebe que tipo de pessoa que é a Victoria. Bom, depois desse julgamento, a Nadia e a Olga, elas se emocionaram muito, elas sentiram que de certa forma a justiça foi feita. A Olga, ela disse, inclusive disse isso também no julgamento, que tudo que ela passou fez ela perder a confiança nas pessoas. Ela não consegue mais saber quando uma pessoa está sendo verdadeira com ela, quando uma pessoa tem boas intenções com ela. E a Nadia, mesmo que o caso da mãe dela não tenha sido julgado e não tenha sido finalizado, ela sentia que pelo menos a Victoria estava presa e ela não podia fazer mal para mais ninguém. E também, gente, porque acredita-se que quando a Victoria for libertada, né, lá em 2038, que eu falei para vocês, muito provavelmente ela vai ser deportada para a Rússia. E lá ela vai passar pelo julgamento do caso da Alla. Então, tem esse consolo também, né, que não acabou aqui. Quando ela for libertada, muito provavelmente ela vai ter que encarar a justiça novamente. E a Olga e a Nadia, elas acabaram se tornando muito amigas, porque elas conviveram muito ali com as suas dores, né? A Nadia por ter perdido a mãe, a Olga por quase ter morrido nas mãos da Victoria. Elas tinham essa parte ruim da vida em comum, mas elas conseguiram uma grande amizade no meio de tudo isso. Elas foram todos os dias, né, no julgamento juntas, elas saem juntas, conversam. Então foi uma amizade que surgiu ali da dor, né, e da busca pela justiça também. E elas acreditam que elas serão amigas para sempre. Esse caso, né, gente, ele é um pouco frustrante, porque eu tenho certeza que vocês aí que me assistem nesse momento, vocês também queriam que a Victoria fosse julgada pelo crime da Alla, saber exatamente o que aconteceu com ela, né, o que a Victoria supostamente fez com ela, porque a gente não pode acusar, né, mas isso não aconteceu ainda. Quem sabe, depois desses 15 anos, que ela ficar presa nos Estados Unidos, ela vai enfrentar a justiça novamente lá na Rússia. Mas eu fiquei muito feliz de ver que a Nadia está satisfeita com esse resultado. Pelo menos durante 15 anos, a Victoria não vai fazer mal para ninguém. E a Nadia está satisfeita com isso. Fiquei muito feliz com a amizade das duas também. Elas aparecem no documentário do 48 Horas juntas. E parece realmente ali que surgiu uma amizade muito bonita. Quanto a Alla, me dói muito o coração a história dela, gente, porque ela morava sozinha, pelas descrições, parece que ela era uma pessoa muito querida, assim, daquelas pessoas que recebe você em casa para um café, para uma comidinha, e alguém muito horrível se aproveitou disso, né? Roubou todas as economias dela e, assim, supostamente tirou a vida dela também. Então, é muito triste para Nadia, que perdeu a mãe, que já tinha a mãe longe e agora não tem mais as ligações de todos os dias, né? É muito triste quando essa ligação se perde, né? E não tem julgamento que vá fazer essa sensação melhorar, né? Essa tristeza melhorar. E é isso para o caso de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o finalzinho do vídeo. Quero agradecer aos membros queridos, esses nomes que estão aqui na tela. Quero agradecer também a Aninha Ito, Gabriela Rocha e a Márcia Yates, membros patrocinadores aqui do canal. Se você quiser fazer parte dos membros, tem um link na descrição. Na descrição você vai encontrar algumas playlists aqui do canal para você maratonar e também o link para sugestão
de casos, tá bom? No momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou viajando, né, de férias. Então eu queria convidar vocês para seguirem o meu canal de viagens, que é o Preciso Viajar. Eu vou colocar o link no comentário fixado. Os vídeos da viagem que eu estou fazendo nesse momento vão demorar um pouquinho para sair, né? Mas se vocês quiserem já se inscrever no canal, assistir os vídeos que tem por lá até o momento, eu vou ficar bem feliz também, tá bom? Então é isso, a gente se vê em um próximo vídeo na próxima semana. Até lá, se cuidem. Um beijo.